Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Catiane e eu vim dar a minha opinião hoje sobre essas questões escolares que estão ocorrendo pelo nosso país no momento, né? Pois então, eu sou mãe solo, eu tenho 2 filhos em escolas e com certeza também tenho essa preocupação dessas situações vir acontecer nas escolas onde eles estão, porque nós longe não temos o poder de fazer algo no momento se caso venha acontecer. Mas realmente eu entendo que a minha realidade hoje como mãe, ela não é igual a de outras pessoas. A nossa relação entre mãe e filho, ela não é igual a de outras famílias. Então, por eu já ter esse conhecimento, já ser terapeuta, entender questões emocionais, familiares, ter todo um estudo por trás de comportamentos humanos, de um basicão ali da neurociência, PNL, que é todas as questões referente à parte terapêutica, eu quis vir aqui expor hoje a minha opinião sobre esses acontecimentos, porque realmente a educação ela tem que vir de casa. A escola tem a obrigação de ensinar a ler, a escrever, a fazer contas e os estudos básicos de ensino que uma escola deve proporcionar aos seus alunos. Mas hoje, como mãe, vendo essa situação de tudo que está acontecendo nas escolas, né, que vem acontecendo, que é influência de jogos, de algo que as crianças estão consumindo, absorvendo, aí entra a questão. Eu sei que nos dias atuais é complicado a gente pegar e ter um diálogo mais a fundo com os nossos filhos devido à vida corrida, a função da tecnologia que está avançando cada vez mais. Porém, hoje não adianta a gente colocar em prática a forma que nós fomos criados, porque a época ela é totalmente diferente. Então não tem como eu repassar para os meus filhos uma criação que eu tive numa era que não tinha internet quando eu era criança. A internet na minha época começou a vir na fase em que eu ainda era adolescente. Então muita coisa evoluiu de lá para cá. E a questão aqui é, eu tenho um filho de 7 anos que estuda em uma escola e tenho um adolescente de 16 anos que está no ensino médio em outra escola. Então, as escolas deles são muito boas, eles já colocaram mais seguranças na escola devido aos acontecimentos dos últimos dias, que eu não gosto de reproduzir isso. Eu não sou uma pessoa que assiste jornais abertos, porém, tem canais na internet que eu sigo justamente para mim poder ter algumas informações e ali está sendo bem explícito o que está acontecendo, que muitas coisas não está realmente passando na mídia. Então, a preocupação que eu tenho hoje é referente ao sistema familiar dentro da residência. Como está o convívio dos pais irresponsáveis com essas crianças. Porque eu tenho um pensamento hoje de como eu fui uma criança que era mais tímida, mais retraída, não tinha voz ativa. Eu entendo que isso também me prejudicou bastante na comunicação com os responsáveis por mim naquela época. Muita coisa poderia ter sido diferente, sim, se eu tivesse entendimento, se eu tivesse uma conversa mais aberta. Mas a gente foi de certa forma criado baseada às vezes com medo ou para não se meter, não falar isso, não fala isso, não fala aquilo, enfim.
tá? A questão aqui realmente não é essa, mas e sim nos dias atuais. A era da tecnologia, ela evoluiu muito rápido. Então, eu lembro que um tempo atrás tinha ainda a Momo. Meu filho menor devia ter uns 2 ou 3 anos. E ele tava vendo muito referente a isso, eu comecei a prestar mais atenção. E aí comecei a conversar com ele sobre isso, e foi onde ele dizia que a Momo dizia quando a mamãe estiver dormindo, para pegar uma faca, para pegar e fazer coisas absurdas assim, e que eu não quero entrar nesse assunto também. E isso realmente é preocupante, por quê? Porque nós, mães, pais ou responsáveis que estamos com essas crianças em casa, muitas vezes a gente tá ocupado com o nosso tempo e não prestamos atenção nas crianças. A gente não para observar o que elas estão fazendo, o que elas estão consumindo de conteúdo e que venha reproduzir depois. Então isso é muito importante. Esse tipo de educação ele tem que vir de dentro de casa. Nós precisamos observar mais o que os nossos filhos estão fazendo, o que eles estão consumindo através da internet, o que eles estão reproduzindo depois dali. Principalmente quando eles estiverem brincando entre seus amigos, qual o tipo de informação e de conversa que eles estão tendo. Isso é muito importante observar. E eu percebo que muitas vezes as pessoas não dão importância para isso. Querem colocar de castigo, querem fazer isso. Vocês acham mesmo que bater numa criança, deixar ela de castigo, realmente vai resolver alguma coisa? Isso vai gerar um problema emocional muito grande nessa criança, porque ela vai crescer com alguns traumas que vão ser prejudiciais, sim, conforme a fase de crescimento dela. Então, é um alerta isso, tá? Como eu também tenho 2 filhos, que é uma criança e é um adolescente, são 2 fases completamente diferentes. Então, eu tive que aprender a lidar com isso para poder conversar com os 2, porque são fases diferentes. E ontem eu aproveitei esse momento para a gente conversar sobre essas questões do que está acontecendo, porque é muito importante deixar claro, até se caso acontecer, qual é o pensamento deles sobre isso, qual é o tipo de ação, de reação que eles devem ter, porque isso é importante. Mas aí eu pergunto, vocês estão tendo esse tipo de tempo para conversar com seus filhos, com as pessoas que vocês estão sendo responsáveis dela? Vocês param para ouvir e escutar sem criticar e sem julgar o que aquela criança está fazendo, porque muitas vezes a criança acaba não falando alguma coisa por medo do que pode acontecer. Por isso que eu não sou a favor do castigo, do bater, eu sou a favor do conversar, do explicar e fazer a criança entender e perceber que dependendo da situação dela, aquilo ali vai ser completamente ruim para a fase dela, porque vai ter uma consequência. Se ela tiver um comportamento que não é adequado para a idade, aquilo ali vai gerar sim um desconforto para ela, mas ela precisa perceber e entender que certas situações realmente são erradas, tá? Então, a mesma situação no meu mais velho, eu não tive problemas absurdos, né? Porque cada fase é uma fase, a gente aprende a lidar com aquela situação, nunca tive problemas assim absurdo, embora muitas vezes eu precisei estar ausente, né, em questão de trabalho, mas eu sempre priorizei eles antes de qualquer coisa. Eu realmente coloquei eles como prioridade justamente porque eu acho muito importante a gente entender o que passa na cabeça deles, parar para observar e conversar com eles sobre todas as situações, independente de qualquer coisa. Até quando o meu filho mais velho veio conversar comigo, veio dizer que estava namorando, é óbvio que aquela mãe surtada quis vir para fora, mas ao mesmo tempo é uma mãe que também é compreensível e sabe que está criando um filho para o mundo, que isso uma hora ou outra iria acontecer. Então, na minha época, eu não tinha essa liberdade para ter esse tipo de conversa com meus pais, com meus responsáveis. Mas hoje eu acho isso muito importante, porque eles têm a mim, eu tenho a eles. Então, eu não vou bloquear isso, porque eles precisam expor realmente o que eles gostam, o que eles sentem, o que eles estão pensando, que é muito importante, para que assim
não gere esse desconforto da mentira, para eles ocultar alguma informação. E eu conversei muito também com eles na questão de prestarem mais atenção no que está acontecendo na volta deles. Porque muitas vezes as pessoas estão no automático, devido à internet com essa evolução, e eles não percebem o que está acontecendo na volta, eles não observam, eles não prestam atenção nos assuntos. E isso também é importante eles fazer, porque se eles escutar algum rumor do que algo possa vir a acontecer, eles já podem se prevenir e fazer alguma coisa. O meu menor, eu já disse para ele, aconteceu algum movimento estranho na tua escola, tu escutou algum coleguinha falar alguma coisa para alguém, mesmo que tu não entenda direito, tu fala com uma professora, mas não mente, não cria historinha. Vai prestar atenção no que tu tá ouvindo e depois tu vai chegar até a professora e tu vai contar o que tu escutou. É isso. Não é para inventar coisa. A mesma coisa que eu falei pro meu mais velho. Assim que tu perceber, porque a gente não sabe a realidade da casa das outras pessoas. A gente não sabe o que tá acontecendo dentro da casa de cada um e que muitas vezes essa questão de jogos é uma fuga que uma criança ou adolescente tem porque não tem aquela atenção que ela gostaria de ter de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma avó, de um tio, seja de quem for que for o responsável por ele naquele momento. Então, essa questão emocional realmente, ela está sendo muito afetada nessa era de tecnologia e isso sim se torna muito preocupante, porque tem muita informação, tem muito conteúdo que essas crianças, esses adolescentes absorvem e reproduzem depois. E que isso não seria adequado para a questão de vida deles atual, porque pode ser sim muito prejudicial. Porque eles acabam perdendo a consciência do que é certo, do que é errado, justamente porque tem muita informação que quando eles batem naquela mesma tecla, é como se a mentira acaba virando verdade, porque justamente muitas pessoas começam a focar naquele mesmo assunto. Então, hoje não adianta vir reclamar de vereador, de prefeito, de governador, sei lá quem for, se vocês não estão cuidando quem está dentro da casa de vocês, se vocês não estão dialogando e fazendo essas crianças, esses adolescentes entender o real sentido da vida. Então, o meu pedido hoje é: observem seus filhos, observem o que eles estão fazendo, observem o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão reproduzindo e principalmente olhem as mochilas deles antes de ir para a escola. Observem o comportamento deles no dia a dia, se está tendo alguma mudança repentina ou não. E isso sim é preocupante, porque é a partir daí que a gente vai conseguir evitar que muitas tragédias futuras aconteçam. Porque essas crianças, esses adolescentes estão sendo criados muitos de forma livre. Eles estão à vontade para fazer o que eles bem entendem e não tem uma pessoa responsável para impor limite muitas vezes, justamente por causa dessa correria do dia a dia. Mas reservem pelo menos um tempo na hora do almoço, na hora da janta, se puder reunir todo mundo junto, larguem o celular, não olhem TV, aproveitem aquele momento que estão comendo, vão conversar também, porque isso vai ser muito importante vocês poder se conhecer. Porque essa pandemia, de uma certa forma, era justamente para que isso pudesse acontecer, unir mais as pessoas. E acabou que as pessoas não conseguiram enfrentar isso junto porque eles não estavam conseguindo se manter na mesma casa. Então, realmente é uma situação complicada porque o ser humano hoje já não está conseguindo mais lidar com o ser humano, mas prefere ficar em frente a uma rede social, a um jogo, a internet, que é uma vida virtual. E aí troca essas inversões, isso inverte, porque acaba vivendo numa vida virtual, que não é a vida real, e a vida real acaba perdendo sentido, não tem mais vontade. Então, gente, é muito importante, tá? Hoje a minha observação é essa que eu tenho. Vamos ter mais cuidado, sim, com as nossas crianças, vamos ter cuidado, sim, com os nossos adolescentes, vamos conscientizar eles
sobre o que é certo e o que é errado. Não vamos ocultar essas informações, porque isso está ocorrendo em muitas escolas e a gente não sabe se daqui a um pouco não pode ser que seja na dos meus filhos, dos seus filhos, de alguns conhecidos, e aí, eles estão preparados para enfrentar isso? O que que eles vão poder fazer? Se eles não tiver também um entendimento e um conhecimento do que está acontecendo, como que eles vão poder se prevenir disso? Então, é só mais um apelo mesmo, gente. Vamos parar de culpar as pessoas porque tem que colocar mais segurança, que tem que fazer mais isso, mais aquilo, e vamos educar melhor os nossos filhos. Vamos realmente colocar em prática essa necessidade que eles têm de ser ouvidos, de serem compreendidos, sem julgar, sem criticar, e realmente deixar eles expor aquela emoção que eles estão tendo no momento, porque é só assim que a gente consegue ajudar eles de alguma forma, no momento que a gente consegue entender realmente o que está acontecendo. Porque se a gente também não sabe o que está acontecendo com eles, como que a gente vai poder ajudar? Então, observem o que eles têm dentro do quarto, observem o que eles fazem quando estão no quarto, observem o tipo de conteúdo que eles estão assistindo e, principalmente, todos os dias antes de irem para a escola, vigiem a mochila dos seus filhos. A gente nunca sabe se daqui a pouco, por alguma situação que aconteceu dentro de casa, essa criança não teve uma fuga atrás de um jogo que ele achou que aquilo ali foi muito satisfatório e ele realmente decidiu fazer aquilo ali porque traz mais satisfação para ele fazer aquilo ali de invadir escolas e machucar outras pessoas, porque de uma certa forma ele também pode estar machucado internamente e é o jeito dele expor isso para fora, porque em casa ele não consegue uma conversa. Ele não consegue ser ouvido, ele não consegue ser escutado e compreendido. Então, vamos cuidar sim mais das nossas crianças, vamos orar justamente por todas as escolas, por tudo isso que está acontecendo e vamos ter mais consciência de que nada é mais prioritário do que a vida e a saúde de nossas crianças, nossos filhos, os nossos dependentes. É isso.